Bem-vindos ao Fogo na Calcinha. Tá Já tá quente aí? Seja bem-vinda ou bem-vindo à temporada Sinto e Vou. Nesta temporada vamos conversar sobre temas relacionados a autoconhecimento, papéis da mulher, relacionamentos, sexualidade, maternidade, o espaço que ocupamos na família e no mundo e outras coisitas mais. Eu sou a Claudiane Teixeira, mas adoro ser chamada de Clau. Sou uma mulher de fases, filha, irmã, mãe, amiga, companheira de vida, empreendedora, mentora e escritora. Adoro conversar e contar histórias e criei esse podcast para transbordar e florescer quem eu estou nessa fase da minha vida e falar sobre o que me dá fogo na calcinha. Nessa temporada, minha convidada é a Josi Borboleta, uma amiga que fiz em 2020. Uma mulher poderosa, carioca, filha, esposa, mãe, instrutora de capoeira, brincante, aventureira da vida e da arte, eterna buscadora de autoconhecimento e autocura. Adora encontros e por isso topou esse convite comigo. Espero que as conversas te inspirem e encorajem a ser, fazer e falar sobre o que você quiser. Então vamos lá, estamos aqui, eu e Josi Borboleta, mais um episódio da temporada Sinto e Vou. E depois do último episódio, né, do Fogo na Calcinha, falando sobre sexualidade feminina, a gente vai falar sobre mudanças, né? Aquilo que a gente precisa desapegar, aquilo que a gente precisa deixar ir para o novo, que às vezes é tão esperado chegar. E aí, Josi, o que te dá fogo na calcinha aí sobre mudanças, sobre esse processo de novas escolhas e novos ciclos? Assim como a borboleta, né? Eu acredito que eu seja uma pessoa que eu gosto de mudar. A gente até já conversou um pouco sobre isso, né? A minha dificuldade muitas vezes é de pousar, né? Pousar e criar raiz. Uhum. Acho que eu tenho um pouco medo de criar raiz como se eu fosse ficar fixa, né? No lugar. E até recentemente eu fiz um trabalho de alinhamento energético, né? E veio um mantra. Eu sou livre e tenho os meus pés no chão. Então, que a relação da liberdade não necessariamente atrapalha você criar raiz e você ter os seus pés no chão, né? Então, isso para mim foi muito simbólico. E então, eu não preciso ficar ansiosa porque é um momento de consolidar, de estabilizar, de honrar também os antepassados, os ancestrais, de agradecer, né, a quem veio antes, e eu não vou ser menos nem mais por conta disso, né? Pelo contrário, isso vai me dar força também, né? Claro, com certeza. Para seguir voando e alçando novos voos, né? Também. Sim. Então, nesse sentido, assim, eu sou bem curiosa para o novo. Até demais, né? Eu acho que eu tenho até uma certa ansiedade para querer voar em outros lugares. E muitas vezes dificuldade de permanecer. Então, muitas vezes o meu desapego deveria ser, né, esperar, dar tempo para consolidar. Então, desapegar de querer buscar outro caminho se ainda não deu tempo de amadurecer, consolidar, né? Acho que esse é o meu grande desafio, desapegar de querer mudar, né? De querer sair da situação. E eu acho isso uma perspectiva muito interessante, né? Porque eu me identifico, né, com a sua fala dessa questão de gostar de mudanças, porque eu também gosto bastante. Eu sou não que seja fácil para mim mudar, porque entre gostar e ser fácil, isso são coisas diferentes, né? Mas é interessante porque quando a gente fala do desapegar, desse processo de mudança, eu acho que ele tem relação com uma pergunta que eu preciso de desapegar de algo que talvez me traga algo que eu não quero mais. Eu não quero mais ser, eu não quero mais fazer. E se, né, conectando com a sua fala, e se para você, por exemplo, eu já percebi que eu mudo num tempo muito rápido e que às vezes eu não dou o tempo certo para maturar,
apesar dessa propensão para mudança, é algo que te deixa desconfortável. Então, a partir do momento que você tem a consciência de que te deixa desconfortável, é desapegar disso que você está habituada a fazer e que você não quer fazer mais, né? Então, é interessante trazer essa perspectiva, porque eu concordo com ela, porque tem me dado um fogo na calcinha, né? Porque tem algum tempo, e principalmente eu que já trabalho com desenvolvimento humano há algum tempo, eu sempre ouvi, e por muito tempo eu fiquei com essa crença, que estar na zona de conforto era ruim, que a zona de conforto não era um lugar bom, né? E a zona de conforto, ela é um lugar bom, né? Ela é um lugar seguro para você, ela é um lugar conhecido para você, e isso traz para a gente uma satisfação. A questão é, qual que é o caminho que você tem que percorrer para expandir essa zona de conforto e você ir para uma zona de mudanças e para você aumentar a sua visão sobre as possibilidades que você tem, né? Então, quando assim, isso é um aprendizado super recente, tem a relação até com a nossa, né, a formação que a gente fez juntas lá dos agentes transformacionais, que foi olhar para lá. A zona de conforto é um lugar gostoso, então eu também ficava nesse processo, né? Me identifico com você, de toda hora querer mudar, por ter essa crença de que ficar na zona de conforto é ruim. E aí também tem relação com esse honrar a sua história, honrar da onde você veio, né? Porque muitas vezes a gente também quer sair dessa zona porque você acha que você quer mais do que aquilo que você teve, e são coisas diferentes. Então, quando a gente fala desse desapegar, desse fechar ciclo, dos novos hábitos, não é desconsiderando ou desvalorizando da onde você vem. E eu vejo muito, sabe, Josi, isso me inquieta, começou a me inquietar bastante, primeiro porque eu reconheci isso em mim e vi o quanto que eu fui também prematura em algumas coisas, né? Ansiosa demais, impulsiva em algumas decisões, que talvez eu pudesse maturar um pouco mais e ter escolhas e decisões mais assertivas. Então, olhar para esse processo de mudança, mas olhar com responsabilidade e com cuidado, né? E não nessa mudança, porque tudo tem que mudar, porque mudar é bom, porque mudar é bom, mas é um processo, né? Não é uma coisa que a gente vai fazer de um dia para o outro, até porque desapegar é bem difícil, né? Com certeza. E eu acho que tudo é muito relativo, né? Existem mudanças e mudanças. Exato. Por exemplo, eu vou dar um exemplo recente, né? Eu decidi olhar para a minha saúde. E procurei, então, uma nutricionista especializada, né, em alergia, até porque eu queria entender um pouco sobre isso, né? Tipo, eu comecei a fazer várias mudanças na minha vida para ganhar uma consciência mais, principalmente do meu corpo, né? O que me motivou mais foi trazer essa consciência do meu corpo. E aí existem alguns pilares quando a gente fala de melhorar a nossa qualidade de vida do ponto de vista, né, físico: sono, alimentação, hidratação e atividade física, principalmente. E aí, né, eu fazia tempo que eu não parava para olhar esse pilar da alimentação, achava que eu tinha uma alimentação razoavelmente equilibrada, porque eu não tenho hábito de ingerir muito açúcar, refrigerante, doce, carne vermelha, mas eu tinha várias coisas que tinham uma interpretação inadequada. Por exemplo, beber água. Eu sabia que era bom beber água, só que por uma questão de eu ir muito ao banheiro, eu achava que se eu bebesse mais água, eu iria muito mais ao banheiro. E quando eu fui fazer o exame, eu identifiquei que, na verdade, eu ia muito ao banheiro porque eu não bebia água e o meu organismo acabava fazendo um processo como se fosse hipoglicemia, né? Mais ou menos assim. Então, eu comia muito carboidrato, então acabava... e também
açúcar relativamente, achava que não, mas açúcar refinado, mesmo que esporadicamente, transformava isso, né, em açúcar, fruta e carboidrato, né? E acabava ficando muito tempo também, às vezes, sem comer. Então, eu acabava desenvolvendo hipoglicemia durante o dia. E aí, fazendo todos esses exames, eu vi que eu estava pré-diabética e que eu não tinha nem ideia. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, Sim. Quando a gente não para se olhar, para se observar, para entender o que está acontecendo, a gente tem, às vezes, a forma que a gente foi criado, o ambiente que a gente vive, a nossa cultura, tende a achar que é uma coisa e, na verdade, não tem nada a ver com aquilo que você acha. Entendeu? E aí eu peguei isso para mim. Eu falei assim, bom, então eu vou mudar minha alimentação. E aí, para mim, eu tenho uma maneira muito prática de lidar com situações desse tipo. Para mim foi assim, ó, fiz o exame, recebi a orientação do que eu tinha que fazer, bora fazer. Então, nesse tipo, eu não sofri, eu não sofro. Bom, mas então eu não vou mais poder comer pão, eu não vou comer mais farinha, eu não vou poder comer mais bolo, eu não sofro tanto com isso. Eu falei, bom, então qual que é a proposta? Vamos se adaptar. E aí eu comecei a curtir, descobrir um novo universo que eu não estava acostumada. Comer abacate, comer batata doce, comer sei lá, várias vitaminas diferentes, com água de coco, substituir o leite, né? Substituir o leite por água de coco. E eu falei, nossa, existe um mundo que é tão gostoso quanto o mundo que eu não conhecia antes, né? E que me dá prazer. Então, para mim, foi até fácil, tipo assim, é óbvio que existe um super esforço, uma super dedicação, porque só eu na minha família que estou fazendo a dieta, meu marido e meu filho não estão, mas eu consegui ver valor nisso. E aí eu consegui automaticamente fazer. Beleza, ótimo. Agora, em contrapartida, existem outros tipos de mudança que, para mim, é muito difícil. Vou dar um exemplo. Fazer curso. Eu estou aqui, estou fazendo um curso. Daqui a pouco eu recebo, vai lançar um novo curso de isso, né? Então, tem relação com aquilo que eu estou estudando. Então, por exemplo, né, a gente está fazendo a mentoria dos agentes transformacionais e, de repente, vem um curso, sei lá, sobre mapa gestacional, que é um dos conteúdos que está dentro da mentoria. A primeira, se eu não botar o pé no chão, se eu não respirar, não ver se realmente é o momento, automaticamente eu vou falar, eu quero fazer também. E principalmente o seu impulso vai ser para fazer, né? Exatamente, e principalmente se for gratuito, né? E se a agenda estiver disponível. Tipo, e aí eu não vou fazer todo aquele processo de avaliar outras coisas que não só a minha agenda, né? Mas outras coisas. Então, né, aí nesse ponto eu já tenho muito mais dificuldade de conseguir desapegar. Eu acho assim, né? Eu penso, para mim, né, esse processo, primeiro de entender e de olhar o que é mudança para mim, né? Então, essa questão de ressignificar essa história da zona de conforto, para mim foi importante. Aprofundar o meu autoconhecimento e saber como lidar com as minhas forças e com as minhas fragilidades me ajuda. Então, por exemplo, eu tenho uma tendência também, até porque, assim, uma das minhas forças de caráter é amor ao aprendizado. Então, assim, eu estou toda hora, né, querendo aprender alguma coisa, eu sou muito curiosa e tudo mais, e tenho, né, esse desejo, trabalho com isso, então eu estou toda hora aprendendo alguma coisa. Só que, assim, isso me consome tempo. E eu também quero fazer outras coisas na minha vida. Então, aí eu começo a pesar. Se eu estou usando muito do meu tempo para isso, eu estou deixando de fazer outras coisas que eu também entendo que é importante para mim. Como eu já estou muito condicionada a estudar, é muito fácil para mim pegar um livro, vou pegar um livro quando eu ver, puta, estou aqui 3 horas lendo. Qual o recurso que eu tenho? Às vezes eu marco tempo.
eu vou ler, mas assim, eu só vou ficar 40 minutos. Deu 40 minutos, eu vou parar de fazer isso daqui para eu fazer outra coisa. Ou então, eu reconheço, e isso também foi uma outra coisa que um aprendizado também recente. Eu comecei na hora que eu comecei a perceber, igual uma outra questão da atividade física, que eu estava até comentando contigo antes da gente apertar o play aqui para gravar. Há uns anos atrás, eu estava super disciplinada. Eu nunca fui a pessoa mais fitness do mundo, nunca fui essa pessoa, mas compreendi a importância de cuidar do meu corpo. Então, comecei, né? Teve uma época que eu corria, depois eu tive um problema no joelho, voltei a caminhar, fui aprender a nadar, né? Estava com a minha alimentação mais em dia e tudo mais. Por N motivos, eu fui deixando de fazer. Hoje eu não faço mais a caminhada. E aí eu entrava semana, saía semana, entrava semana, e eu tava lá, ai meu Deus, eu não tô fazendo a minha caminhada, E assim, não tô fazendo a minha caminhada por quê? Não tô fazendo a minha caminhada porque eu não tô conseguindo acordar cedo como eu acordava antes, porque eu tô indo dormir mais tarde, porque minha rotina de trabalho tá diferente. Eu vou conseguir mudar isso agora? Não, eu não vou conseguir mudar isso agora. E ficava, sabe, Josi, me cobrando em relação ao fato de querer, né, mudar, ter esse hábito e não tendo. Agora eu resolvi assumir para mim. Eu quero caminhar? Eu quero, mas não agora, porque agora, neste momento da minha vida, a prioridade está sendo outra. E eu não vou manter um compromisso comigo de caminhar se ele me faz sofrer. Se ele me faz sofrer. O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que desapegar para realmente eu mudar esse hábito do sedentarismo para ser uma pessoa mais cuidadosa com o meu corpo? Eu não sei, mas eu sei que eu preciso me desapegar de alguma coisa. Então, a minha pergunta agora é assim, o que eu preciso me desapegar? Preciso ser mais disciplinada com o meu horário? Preciso diminuir a carga horária de trabalho? Como que eu vou me organizar? Porque não adianta para mim, não adianta eu ficar toda hora me cobrando sobre alguma coisa que no final não está me dando, está fazendo com que eu, muito pelo contrário, no lugar de ser um processo satisfatório, eu fico toda hora com um chicotinho, sabe? Ai, tá vendo? Eu não estou conseguindo fazer. Ai, tá vendo? Eu não estou conseguindo fazer. E aí isso faz com que aí eu começo, tipo, vai falar, você está se boicotando, você está procrastinando, dá o nome que você quiser. Mas assim, para mim, se esse processo de mudança não for algo que minimamente eu me empenhe, eu sei que eu preciso me empenhar, porque também não vai ser de um dia para o outro que eu vou conseguir fazer isso, mas eu preciso ter clareza do que eu preciso me desapegar, porque senão eu vou enlouquecer. E é onde a gente muitas vezes fica exausta. Eu tenho escutado muitos depoimentos de mulheres, principalmente, exaustas. Porque você provavelmente está passando por isso também. Filho estudando em casa, trabalhando em casa, tendo mais de um tipo de trabalho para poder complementar a renda, trabalhando em casa sem horário, toda essa, né, assim, uma questão do luto, de perder pessoas próximas, e assim, as pessoas estão ficando exaustas. Então, como é que a gente muda isso? A gente muda isso, ou a gente muda alguma coisa, a partir do que a gente entenda que está deixando também de ser um valor para mim. Isso aqui eu vou precisar, isso eu vou ter que deixar de valorizar, porque enquanto eu estiver valorizando muito esse ponto, eu não vou conseguir me organizar para fazer tal coisa. Porque fato é que todas nós temos 24 horas, né? Não temos, não ganhamos horas. Deixa eu te falar uma coisa. O que você acha? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. O que está acontecendo comigo nesse exato momento? Eu estou tentando colocar em prática ou viver o momento presente. Eu não estou conseguindo, no momento, por exemplo, estudar a teoria, aplicar a teoria, aprofundar a teoria, mas eu estou tentando estar mais presente naquele momento. Então, por exemplo, eu estou fazendo o curso, eu gostaria de ter tempo para estudar, mas hoje eu não estou tendo tempo. Então, o que eu estou fazendo? Eu recebo a informação do curso e, de alguma maneira, eu tento colocar essa informação no meu auto-observador, levar para o meu auto-observador.
E durante o meu dia a dia, eu tento tomar mais consciência de quanto isso está presente na minha vida. Né? Então, vamos dar o exemplo. Né? A gente fez lá na mentoria os arquétipos do inocente, do órfão e do guerreiro. Então, depois de ter escutado sobre isso, eu estou observando no meu dia a dia quando que cada um está se manifestando. Mas o ideal seria eu conseguir, de fato, também estudar. Esse seria o mundo ideal. Mas, na atual circunstância, eu não estou conseguindo. E, para mim, está tudo bem. Tipo assim, ok, jogo combinado. Mas eu acredito que isso, a longo prazo, não seja bacana. Né? Não sei. O que você acha disso? Você acha que vale a pena manter o curso, os estudos dessa forma, ou a gente deveria abrir mão e deveria fazer algo realmente só quando a gente consegue ter teoria e prática caminhando junto? Olha, o que eu penso sobre isso? Eu acho que o principal ponto é alinhar as expectativas que eu tenho em relação àquilo que eu estou escolhendo fazer. É isso que eu faço para mim, e todas as pessoas que fazem mentoria comigo, por exemplo, eu sempre vou nessa linha. Então, assim, poxa, eu quero muito fazer, tipo, puxa, tive essa oportunidade, estou fazendo essa mentoria. Eu quero realmente aprofundar mais, estudar mais? Quero. Diante das outras coisas que eu tenho neste momento da minha vida, dá para fazer? Puta, meu filho está estudando em casa, eu estou tendo que trabalhar mais. Não dá, porque a gente tem outras necessidades. Para mim, é o suficiente. Poxa, então, uma vez por mês eu vou estudar 3 horas e vou estar presente de corpo e alma naquela aula, na mentoria de 3 horas. Esse é o meu suficiente. Tá bom para mim? Tá bom para mim. Então, assim, e aí eu faço essa organização interna, que é um pouquinho do exercício que eu fiz comigo em relação à caminhada, sabe, Josi? Porque, assim, eu vejo muitas mulheres e já me vi por isso muito tempo, porque aí eu acho que é um aspecto da gente olhar para a gente com um olhar de desenvolvimento, de evolução, e não de produtividade. Porque quando eu estou querendo fazer muitas coisas, eu estou com o pensamento da produtividade. Eu tenho que ser produtiva. Eu tenho que ser produtiva, eu vou acordar mais cedo. E aí, assim, a mulherada acabada, gente, exausta. Exausta. E você tocou exatamente no ponto que eu ia te questionar. Porque, assim, o que eu percebo? A minha motivação maior é o desenvolvimento, é o autodesenvolvimento. Então, assim, a maioria dos cursos que eu fiz nessa linha, né, de desenvolvimento humano foi porque eu queria me entender melhor. Eu queria entender como eu funciono. E aí, nessa linha, eu já fiz astrologia, eu já fiz reiki, eu fiz gestão contemporânea, eu fiz várias coisas. Então, nesse aspecto, para isso, eu me sinto realizada nesse aspecto. Então, para mim, está tudo certo. O ponto é que existe um conflito interno, que aí eu já não sei se realmente é um conflito interno meu ou se é uma questão de expectativa externa, que é o seguinte: bom, você investiu tanto nisso e você não vai produzir, ou isso não vai virar um produto, ou isso não vai retornar para você de alguma maneira. Então, isso, de uma certa maneira, também é uma grande interrogação para mim, sabe? Porque, assim, para mim, para mim a questão é assim, quando eu sempre tenho, eu converso muito comigo mesma, sabe? Eu sou meio maluquete, assim, nesse sentido. Eu tô querendo isso, eu, Claudiane, com quem eu sou, com o que eu valorizo, eu estou querendo realmente isso, ou eu estou agindo porque eu estou com medo, porque assim, o que está me mobilizando a querer isso? Eu sempre me pergunto, o que está me mobilizando a querer fazer isso? É realmente para mim? É realmente pelo meu bem-estar? Porque, assim, eu também fiz esse exercício, né, e essas inquietações que vão dando na vida da gente, porque chegou uma época que eu estava tão exausta, eu estava tão cansada, que eu falava assim, assim, qual que é o sentido?
Qual que é o sentido de eu estar acordando 6 horas da manhã? Tô cansada, os meus filhos são pequenos, e assim, por isso que eu falo que nós mulheres somos de fases, porque assim, maravilhosa, eu que tenho filho com 16 anos e um filho de 22, tenho uma realidade de vida. Você que tem um filho de 9 é outra realidade. A mulher que tem um filho de 2 anos de idade é outra realidade. A mulher que está grávida é outra realidade. Não dá para eu achar que quando eu tenho um filho em idade escolar, no meio da pandemia, acontecendo, ajudando meu filho a estudar dentro de casa, assim, a qualidade de energia para eu fazer as coisas são outras. E se eu ficar querendo fazer tudo, normalmente eu vou ter a sensação de que eu não estou fazendo nada, porque eu não estou presente em nada. Você está ajudando o seu filho na lição de casa, você está pensando no trabalho que você vai fazer. Você está no trabalho, você está pensando no exercício que você não fez, na dieta que você não fez, na comida que você deveria ter comido e você não comeu. Entendeu? Então, assim, essa cobrança que a gente faz, para mim, ela muitas vezes está num viés de que eu estou olhando a minha vida no sentido de produtividade. Eu preciso ser produtiva. Agora, quando eu olho para mim, quando eu convido a olhar e falo assim, eu não estou fazendo por quê? Não estou fazendo porque isso não é uma prioridade para mim. Eu tenho filho pequeno? Não, eu não tenho filho pequeno. Eu tenho que ajudar os meus filhos com a lição de casa? Não, eu não tenho. Eu estou precisando desapegar de alguma coisa que eu não estou me desapegando. Mas eu tenho o meu tempo para olhar. Está claro para mim que eu tenho uma questão para olhar. Eu vou olhar para ela, mas eu vou olhar para ela no meu tempo. Eu vou fazer o meu processo de mudança respeitando o meu jeito, não com chicotinho, não mais. Eu já peguei muito, Josi, muito chicotinho e ficava toda hora, ai, porque eu não fiz, ai, porque eu não fiz. Nessa altura da minha vida, não mais. Não mais, sabe? Não quero, não vou fazer porque não quero. Ah, você não caminhou por quê? Não caminhei porque eu não quis. Porque concorda que eu podia, assim, no dia que eu quero, eu ando 15 minutos. Eu saio da minha casa, vou ali no começo da rua, caminhei 15 minutos, melhor do que nada. Entendeu? Então, assim, aí assim, ai, mas por que isso? Ah, eu não vou ficar exausta. Hoje, para mim, assim, quanto que vale a sua paz? Quanto que vale a sua paz consigo mesma, sabe? Não vou fazer, vou parar. A exaustão leva a gente a não estar presente. E esse não estar presente no que eu estou fazendo virou para mim um valor, porque muitas vezes eu estava no automático. Ah, com certeza. Eu estava no automático. Com certeza, eu acho que essa questão da gente conseguir virar essa chave, né? Porque tem algumas coisas que é interessante você ter no automático, mas nem tudo, né? Nem tudo! Sabe, nem tudo. Eu me lembro, eu acho que eu nunca falei isso aqui no Fogo na Calcinha, não acho que com você, mas assim, tem uma coisa que me marcou muito, assim, eu fui mãe, como você já sabe, pela primeira vez aos 17 anos. E eu me lembro que eu estava indo com o meu filho levá-lo para tomar uma vacina, e eu estava com o Vini no colo, né? O Vini tinha meses, ele não andava ainda. E tinha muitas mães indo levar né, assim, na rua de manhã e tal. E eu vi uma mãe, né? A mãe estava caminhando, a criança andando, catatauzinho assim. E a criança, a mãe andando muito rápido, e óbvio que a mãe andando muito rápido, o filho não consegue acompanhar, né? E a criança, ela corria, e ela se tropeçava, e a mãe puxava, e a mãe puxava. Josi, aquilo mexeu tanto comigo que eu falei assim, gente, eu não vou ser essa mãe. Eu não vou ser essa mãe. Eu não quero ser essa mãe. Eu não quero ser essa mãe que está toda hora com pressa, toda hora correndo. E óbvio que em alguns momentos eu fui. Mas eu sempre parava e pensava, nesse momento, eu estou realmente aqui com o meu filho, dando comida para ele, entendendo que ele tem 2 anos, ele não sabe comer, e eu vou ter que ter paciência, que ele não sabe que eu estou atrasada, que ele não sabe que eu tenho um monte de coisa para fazer.
sabe? Então, assim, não sei se eu estou viajando na maionese, mas, assim, esse tipo de coisa, olhar, né? Porque como eu me achava, né, poxa, eu vou ser uma péssima mãe, porque como é que vai ser uma boa mãe com 17 anos de idade? E depois eu descobri que essa neura de não ser boa mãe não importa a idade, né? A mulher sempre vai ter essa neura. Então... Não, né? E segundo Freud que fala, a mãe sempre é culpada. Então, quando eu aprendi isso, eu me libertei, entendeu? Eu falei, por que eu não aprendi isso antes? Sofri aqui uns 10 anos achando que eu era a pior mãe do mundo, porque eu fui mãe aos 17, aí conheço mãe que é mãe aos 40, aos 30, está com a mesma sensação, depois vem Freud e diz que tudo é culpa da mãe mesmo, agora tá tudo certo. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que eu acho que o processo de mudança, o desapegar, eu acho que ele tem que ser com a responsabilidade de cuidar desse processo com as ferramentas que a gente tem, né? Pedindo apoio, fazendo uma ação de autodesenvolvimento. Deixa, então, poxa, como eu queria ter nesse momento os recursos para contratar uma nutricionista e um personal trainer e falar assim, gente, vem cá me ajudar, porque sozinha não rolou. Sozinha não está rolando, porque existe esse serviço, eu posso contratar. Então, assim, é muito mais responsável e cuidadoso comigo reconhecer que sozinha não está dando e buscar formas de fazer isso do que ficar toda hora, ai meu Deus, que merda, não estou conseguindo. Porque aí a mudança, ela não se torna algo natural, ela se torna um sacrifício. E aí eu acho, além de mudar, que já não é fácil, tem que ser na tortura, aí é foda, né? Com certeza. E você falou uma coisa que, pelo menos hoje, eu tenho levado em consideração muito essa questão de reconhecer que eu preciso pedir ajuda. Que eu não tenho todas as respostas. E nessa questão do que eu já falei, né, a partir do momento que caiu a ficha que eu precisava ter mais consciência do meu corpo, que eu fiz até um post, né, no Instagram no final do ano. Eu lembro disso. Que eu te mandei até, né? Uhum. Então, a partir dessa ficha que caiu, eu comecei a dar conta de várias questões. E a primeira coisa que pode vir, mas como assim uma pessoa que trabalha com capoeira, né, que já faz atividade física há tanto tempo, não tem consciência corporal? Você não deveria nem falar isso, ou você deveria ter vergonha de falar um negócio desse, né? Mais ou menos assim. Uhum. Já vem, né, um monte de minhoca na nossa cabeça. E eu comecei a perceber que o problema era muito mais embaixo do que eu imaginava, entendeu? Tipo assim, era muito mais profundo e muito que várias coisas impactavam. E é muito louco, porque essa questão do que eu comecei a falar, né, da minha dificuldade de reconhecer, colocar os pés no chão, de sempre estar querendo voar, a borboleta está voando e tudo mais, isso traz várias coisas simbólicas na minha vida. Por quê? A partir dos pés é que você começa a se conectar para você ir até a cabeça. Então, se você não tem os seus pés corretamente no chão, porque você acha que não, é só andar, né? Você está andando, você está alinhada, você está, né, na sua postura. Não. Eu fiquei, essa semana que passou, eu me dei conta que eu colocava muito mais o meu peso no calcanhar do que nos meus dedos. E que, na verdade, a gente tem que estar levemente projetada para frente. Para frente. Olha que doido, olha que eu já corri, olha que eu já fiz um monte de coisa na minha vida e eu, com certeza, já tinha recebido essa informação antes, mas a ficha não tinha caído. Não tinha caído. E eu tenho muita dificuldade, uma coisa vai puxando a outra, né? Porque quando eu comecei a fazer os exercícios do pompoarismo, que eu falei, né? Por uma questão lá da incontinência urinária, aí a pessoa fala, contrai e solta, beleza, contrai e solta, mas contrai o quê? Daí, tipo assim, não, é só contrair. Gente, contrai o quê? E solta o quê, cara? Então,
Então, tipo assim, eu comecei a me dar conta que, pelo menos assim, eu não sei os outros, mas para mim não adianta só a pessoa falar, faz isso. Não, né? Então, tipo assim, é só imagina um fio condutor que está conectado na sua cabeça e que está tipo, a pessoa falar só, imagina, cara, tá bom, imagina é imaginar ou realmente tem mais alguma coisa além da imaginação, né? Na meditação é a mesma coisa, né? A pessoa fala, imagina o ar entrando no seu ombro, massageando o seu ombro, indo pro seu... Aí eu viro e falo assim, bom, mas imagina o ar realmente ele vai para esses lugares. Aí eu descobri que o ar vai, ele vai, mas aí eu falei, mas como que o ar vai para lá? Aí, tipo assim, a pessoa fica de cara, porque muita gente não tem coragem de perguntar. Então fica só ali, tipo assim, não. Entendeu? Tipo assim, e eu falo, gente, mas nessa hora eu acho que eu faço questão de ser criança, que não tem medo de perguntar as coisas. Sim. Porque para mim, fala assim, gente, não pode ser que será que todo mundo está entendendo e só eu que não estou entendendo o que é para fazer? Não, e assim, é igual, assim, por isso que muitas vezes eu acho, Josi, assim, que para mim, por exemplo, né, trazendo alguns exemplos da maternidade, por isso que eu acho que depois a minha experiência me fez perceber que ter sido mãe jovem me deu mais naturalidade para o papel da maternidade, porque assim, a mulher que estava lá arrastando o filho lá e puxando, eu falava assim, gente, mas será que ela não está percebendo que essa criança não tem condições de acompanhar? Ela tem a questão física, né? Mas assim, ela com certeza estava atrasada para o trabalho, entendeu? Eu era uma adolescente que estava levando o meu filho para vacinar, depois ia voltar para casa e estudar. Eu estava no 3º ano do ensino médio. Então, olha a fase da minha vida e olha a fase que aquela mulher estava. Então, aquilo que parecia ser tão óbvio, ela já não estava mais percebendo, né? E as perguntas idiotas que eu fazia, porque né, um pouco desse exemplo que você está trazendo, eu perguntava, tipo, aquelas coisas que eram assim, tipo, todo mundo falava, mas gente, é porque você tem que dar. Eu me lembro que assim, né? Depois mais velha, vendo as mães, porque tem que dar mamar para o filho de 3 em 3 horas, porque é importante isso, importante aquilo. Menina, eu com 18 anos, eu acordava, olhava, estava dormindo quietinho. Não vou acordar ele não, deixa ele dormir. Ia dormir feliz e contente. Eu dava peito quando aquela criança chorava e não ficava me culpando. Entendeu? E não ficava em algo. Eu tinha algumas neuras, mas outras eu não tinha. Então, eu acho que essa naturalidade para olhar para aquelas coisas que a gente não sabe e às vezes fazer as perguntas que parecem idiotas, né? Tipo, gente, será que é só eu que não estou entendendo? Traz uma naturalidade para lidar com aquele aspecto que, assim, gente, eu não sei. Mudar é importante, aprender é importante, legal, mas eu não sei como é que faz isso. Será que realmente tem que ser esse processo, essa cobrança toda? Será que a gente tem que estar sempre exausta? Para mim é assim, se você está se sentindo exausta, se você não está se sentindo bem, alguma coisa você precisa olhar. Alguém que deveria estar te ajudando não está te ajudando, alguém que deveria estar te apoiando não está te apoiando. Você deveria baixar a guarda e pedir ajuda, você deveria abrir mão e alguma coisa que você está querendo aí fazer absurdamente, você tem que falar, não, eu quero fazer, mas eu não vou fazer agora, porque nós não somos a mulher polvo. E nem a Mulher Maravilha, né? Eu acho que a gente devia extinguir a Mulher Maravilha da face da Terra. Não, assim, a mulher, eu acho que a Mulher Maravilha nesse sentido do poder que a gente tem, né? Dessa essência de ser maravilhosa que eu acho que a gente tem que ter. Mas nós não somos imbatíveis e nós não precisamos dar conta de tudo. Eu acho que isso é uma coisa que a mulherada precisa desapegar. Sim. E eu me coloco junto, porque virou e mexeu, eu falo, pera lá, você não precisa dar conta de tudo. Eu não preciso dar conta de ter o peso ideal de caminhar todos os dias. Eu não preciso dar conta. Eu estou escolhendo abrir mão disso nesse momento da minha vida. Não dá, não cabe. Não é a minha prioridade. Eu acho que esse sentimento talvez seja um dos sentimentos
que a mulher mais deveria ressignificar, né? Porque a gente acaba, não é uma questão só de uma cobrança interna, mas muitas vezes a gente se envolve numa cobrança externa, e aí às vezes a gente não sabe mais se é nosso ou se é do outro, e a gente vai aceitando essa situação e entra nesse piloto automático, né? De não perceber que a gente pode sim fazer escolhas e fazer combinados com a gente mesmo. Com a gente mesma. Aceitar aquilo que é possível naquele momento. Não vou olhar para isso. E nada é definitivo também, né? Nada não tá nada. A gente tem, né? Assim, tem nada a gente escreve na pedra. E nada eu não vou olhar para isso neste momento. Eu gosto muito de trabalhar com prazo, sabe, Josi? Eu sempre gosto de me colocar assim, beleza, você não vai olhar para isso. Mas quando que você vai olhar nessa minha conversa interna? Tá, eu vou olhar isso daqui 30 dias eu vou pensar nisso de novo. Daqui mais ou menos 30 dias eu vou pensar e vou fazer novos combinados comigo. Se é um combinado comigo, né, é eu comigo mesma, é uma conversa. De repente eu posso chegar à conclusão que eu preciso fazer um combinado diferente com os meus filhos. Olha, filhos, eu preciso que vocês me ajudem com isso, porque eu preciso de tempo para fazer isso para mim, porque isso é importante para mim. Às vezes é você repactuar combinados com seu marido, com seu namorado, com seu pai, com a sua mãe. É fazer novos combinados, mas para mim a premissa precisa ser o meu bem-estar. Eu preciso estar bem. Porque se você não estiver bem com você mesma, você não vai conseguir dar o seu melhor no trabalho, você não vai entender qual que é a sacada que você vai ter que dar para, de repente, resolver aquele projeto que você está conduzindo, porque você está pilhada. Você está pilhada, né? Normalmente as ideias geniais que a gente tem no banheiro, né? Ou no vaso ou no chuveiro, que é a hora que a gente dá aquela relaxada. Entendeu? Então, assim... Tem gente que não consegue nem relaxar nessa hora, né? Então, tem gente que nem consegue. Entendeu? Eu vou dizer que eu fui uma dessas por muito tempo. Tinha Sério? prisão de ventre até, meu Deus. Nossa, quero nem gente. lembrar. Nossa, é cruel. Eu poucas vezes na minha vida eu tive problema com isso, assim, graças a Deus. Porque... É cruel, mas eu acredito que se a gente permitir, a nossa natureza ela é muito inteligente, né? Ela é um termômetro. É um termômetro que diz se a gente está bem, se a gente não está, se a gente precisa realmente pausar, parar, né? E eu acho que é isso. E a gente falando desse tema da mudança, né? Agora eu lembrei da palavra em si mesmo, né? Mudança, né? Dança. Uhum. E a dança, para mim, ela é muito simbólica. Uhum. Muito simbólica. Né, eu tenho a oportunidade de estar assim, vivenciando mais a dança popular e eu posso dizer que, para mim, assim, é um processo de cura, sabe? Uhum. Quando você consegue realmente se entregar na dança, se entregar literalmente ali naquele momento, é possível transcender, é possível, sei lá, ir para uma dimensão que você nem sabe explicar, sabe? Sim. É muito interessante isso, assim, comigo, que acontece. Eu também acredito nisso, né? E para a gente ir para os finalmente desse episódio, para poder fechar, eu já me identifiquei muito com a borboleta, né? Eu já tenho até uma borboleta tatuada aqui nas costas, mas principalmente no meu intercâmbio, né? Na época que eu morei na Irlanda, eu me identifiquei muito com as gaivotas, né? Muito com as gaivotas. A Irlanda é uma ilha, né? Ela é uma ilha muito linda, e lá tem muitas, né? Então eu ia muito ver o mar, eu gosto muito do mar. E essa questão do voar, né? Do voar, do pousar, né? Do pousar na montanha, numa pedra, né? Esse aterrar, esse pouso, que é um pouso de segurança, que é um pouso para você recuperar o ar, para você apreciar, né? Esse pouso, ele tem tantos significados. E ela muitas vezes, né? Quando ela está voando, tal,
eu nunca sei o nome disso, mas sabe quando o pássaro ele dá aquela caída assim? Tem um nome isso, eu não lembro agora. Planar. Isso, mas ele vai um pouco rápido assim. E ela faz isso no mar e ela dá um mergulho, né? Ela entra no mar, muitas vezes até para comer peixe, porque ela se alimenta de peixe. E aí eu acho, e eu me identifiquei com ela porque eu me reconheço nessa natureza, sabe? Nessa natureza de voar, dessa liberdade de voar, de ir para onde eu quero ir, né, no meu tempo, do meu jeito, de pousar para aterrissar e às vezes de mergulhar, sabe? Às vezes de mergulhar para poder realmente aprofundar algumas coisas, para poder olhar aquilo que a gente não está vendo. Então, para mim, esse processo de mudança, né, que é dança, que é movimento, que é leveza, né, que é soltar. Então, eu acho que é um convite um pouco para a gente, enfim, isso tem feito muito sentido na minha vida, é para dar leveza, sabe? Que esse processo seja leve, porque assim, não quero que seja pesado, porque o meu presente, porque na hora que eu lido com esses novos hábitos de uma forma pesada, aquele meu dia não foi bom, e eu quero dias bons, ainda que eles tenham muitos desafios, porque todas nós temos. Poxa, isso não deu para fazer hoje. Então, o que eu posso fazer para amanhã eu dar mais um passinho para que isso seja diferente? Se todo dia eu conseguir dar um passinho, numa linha do tempo, eu vou ter feito a mudança e ela vai ter sido prazerosa, ela não precisa ser dolorida. Ela é complexa, mas ela não precisa ser sofrida, porque dolorida ela vai ser em alguns momentos, mas eu não preciso sofrer com ela. Então, um pouco dessa metáfora, né, que fica para mim, e que aí fica o convite, né, para as maravilhosas, para os maravilhosos que estão ouvindo esse episódio também, para, de repente, desapegar do que pensa sobre mudança, né? Que talvez seja esse o ponto. Sim, eu adoro as gaivotas também. Eu lembro do livro, né, Fernão Capelo Gaivota. Para mim, ele foi um marco assim na minha vida. Acho que eu li na adolescência. Então, a simbologia do voo, para mim, ela é muito forte. Né? Muito forte. Essa coisa de você poder ir em lugares que nem todos conseguem ir também. Exato. E, ao mesmo tempo, não sei se seria uma responsabilidade, mas essa vontade de querer compartilhar com quem não esteve naquele lugar. Sim. Sabe, é como se fosse, eu faço até analogia com a questão da caverna, né? De você ver a luz e depois de você querer voltar para compartilhar que existe luz, ou que, né, que existe uma outra possibilidade. Sim. Então, para mim, mudança tem muito a ver com essa simbologia, dessa liberdade de escolha, de você poder alçar novos momentos, né? Novos lugares. Isso. E aí eu tenho isso muito forte. Eu sou uma pessoa que eu sou muito fácil, tipo assim, eu vou muito fácil. Se alguém me convida, tipo assim, eu vou, né? Tipo assim. E aí depois que eu vou, que eu vejo, né, se valia a pena ou não. Então isso às vezes é um perigo até, né? Meu marido fala: vai lá, se joga, a borboleta se joga nas coisas, né? Mas, assim, eu realmente não tenho medo, sabe? Eu já voei de asa delta, né? Foi maravilhoso. E eu ainda tenho um sonho de pular de paraquedas. Eu já pulei. Né? Então, assim, essa sensação, né? Tipo, de você realmente soltar, se entregar, né? E, nossa, não sei, mas mexe comigo, sabe? Sim. Ao mesmo tempo, eu sei que tem o perigo, né? Que tem a responsabilidade e tudo mais. Né? Mas essa sensação da adrenalina no corpo é uma coisa assim que realmente mexe muito comigo. Sim. E eu acho que assim, né? Assim, o convite realmente é para olhar para a mudança dessa forma, com essa liberdade de escolha, para dizer sim, para dizer não, né? Nós falamos um pouquinho disso até no episódio onde nós conversamos sobre sexualidade, e um pouquinho do que você está trazendo conecta com o próximo episódio, que é o último episódio da temporada, né? Sinto e Vou com a Josi. Onde a gente vai... Tá acabando. E onde a gente vai conversar sobre essas conexões, né? Porque é esse voar, é esse processo que é individual,
mas aonde a gente se conecta com outras pessoas, né? Esse ser luz, esse compartilhar, esse transbordar, esse acolhimento, essa sororidade, enfim, tantos nomes que tem para isso, mas que também é importante, né, nessa jornada da vida, que são as conexões que a gente tem, as pessoas que a gente encontra, que a gente dá um pouquinho da gente e recebe um pouquinho do outro, né? Então, no próximo episódio nós vamos conversar sobre isso. E eu espero que tenha sido bom para você, Josi. Foi bom para mim. Eu espero que tenha sido bom para quem ouviu também. Eu também. Beijo, gente. Se cuidem. Beijo. Até a próxima. Até.